Oi, Oi, tudo bom, Mical? tudo bom, Fernanda? Tudo jóia? Estávamos aqui todos ansiosos para a gente conversar com você hoje sobre esse tema que é um pouco polêmico, né? Vamos falar a Polêmico. verdade? Você está me escutando bem? Estou te escutando Está me bem. escutando bem? Então Tô. tá ótimo. E tô te vendo Bem, esse bem tema é um também. pouco polêmico mesmo, mas eu achei ele uma delícia, sabe? Porque é importante estar falando sobre isso mesmo. Às vezes a gente faz as coisas muito no piloto automático, Aham, sem avaliar qual o caminho certo, né, Fernanda? exato. E saber se isso é uma coisa que o mercado comporta, ou que eu amo fazer, ou se eu tenho todas as habilidades, né? Ou se eu tenho Exato, conteúdo para poder ajudar. É, exato. eu tenho aí uma carreira de 10 anos de cobrança, né? E já fiz assessorias e mentorias em algumas empresas. E todas as vezes que eu chegava numa empresa que tinha um nicho específico e falava assim, nossa, eu sou tão feliz quando eu pego uma pessoa que tem um nicho, que é tão mais fácil, né, da gente fazer o treinamento para a equipe, pensar em como quebrar as objeções daquele público específico. Ele sempre fala assim para mim, eu lutei muito. Todo mundo fala que eu sou um louco em ser nichado. E aí eu queria começar com isso contigo, assim. Eu já te conheço um pouquinho e sei que a escola te escolheu, né? Não foi você que Foi. escolheu a escola. Não, Mas faz toda a diferença isso, não faz, Mical? faz. Assim, é importante a gente estar lembrando as meninas que tem alguns conceitos que são importantes, né? A escola me escolheu essa vida meio que de professora, meio advogada, não dá conta de viver sem conceitos, né? Exato. Então, é importante dizer o seguinte: vamos entender o que é nicho, né, Fernanda? O que é o Aham. nicho dentro da área específica nossa, do nosso trabalho, que é cobrança. Quando a gente fala de cobrança, cobrança não é nicho, cobrança é o segmento. Uhum. É uma fatia daquele mercado, do segmento que você optou por trabalhar. Então, quem trabalha com cobrança, trabalha no segmento cobrança, que é uma área maior, porque eu posso trabalhar com cobrança de mercados, de indústrias, de serviços, de Exato. comércio. Exato. Agora, quando eu vou lá para o nicho, eu estou falando de uma área bem específica, bem segmentada e menor. É uma fatia menor do que o segmento. Uhum. Então, na área de alimentos, por exemplo, eles falam muito sobre as comidas fitness, né? Quem Que é trabalha essa? com comida é um segmento. Mas quando eu escolho trabalhar com comida vegana, eu estou trabalhando num Com nicho nicho. bem menorzinho, de pessoas bem selecionadas, com alimentação muito específica e que, inclusive, pagam mais por essa comida, Aham, exato. né? Aham. E quando a gente fala sobre cobrança, é da mesma forma. Eu trabalho com cobrança de quê? Do mercado, da indústria, de serviço, do comércio. Então, eu trabalho com cheques, notas, boletos, faço todos os tipos de cobrança. E trabalho bem com isso. Uhum. Porque você pode fazer um trabalho mais genérico, Claro. mas trabalhar bem com isso. Olha, eu trabalho no comércio, então vamos conhecer muito sobre títulos e fazer uma boa cobrança sobre isso. Mas quando eu decido caminhar para o nicho deste mercado, como eu caminhei, trabalho com cobranças de escola. O nosso trabalho no escritório é uma assessoria jurídica para a escola. Eu não trabalho só com a recuperação de crédito. A Aham. recuperação de crédito, ela é apenas uma parte do trabalho para a escola. Então, meu nicho é escola. Neste nicho, eu tenho a recuperação de créditos, eu tenho as áreas trabalhistas, eu tenho a tributária, eu tenho o aporte da administração da escola, do gerenciamento administrativo e jurídico da escola. Faz toda Então, a a gente parte gestão também. da cadeia a nível de jurídico, toda a gestão da cadeia E escola. E isso, e administrativa, porque eu passo pelos contratos, a gente faz uma avaliação daquilo que a escola pode diminuir em custos, de gerenciar as contratações, horas Perfeito. aulas. Então, no meu nicho, eu resolvi, em escolas, atender as dores da escola. Perfeito. O que eu posso atender? A dor inadimplência é grande? Imensa. Então, nós criamos uma rotina, uma régua de cobrança para essas escolas. A questão do contrato é um trabalho preventivo bacana, então nós vamos agora atender
a escola na parte de contratos, gerenciamento de matrículas, como é que vai funcionar essa rotina da escola. No departamento financeiro, da mesma forma, com o gestor, nós vamos criando uma régua de trabalho dentro dessa escola. Isso é um nicho. Perfeito. Do mesmo jeitinho que você pode fazer uma comida vegana e atender esse público, você pode atender só escolas, ou eu posso atender só confecções. Aqui no escritório, por exemplo, nós temos um departamento de cobrança genérico. Ele atende confecções, o Ceasa de Goiânia, nós temos muitos clientes na área do Ceasa, que é uma cobrança bem rudimentar, porque quem trabalha no Ceasa são pessoas que lidam no dia a dia da feira, da rotina de compra e venda. Então, ele compra, troca, ele pega cheque de terceiro, jurídico, então a cobrança é difícil. Nota promissória, né? E Cadernetinha. até para trabalhar com eles, você tem que ensinar mais, porque são pessoas mais rústicas, né? Trabalho com pessoas na área de confecção, são pessoas que trabalham numa dinâmica muito grande, com uma produção imensa, que vem em grande escala. Então, a gente tem no nosso departamento de cobranças genéricas. Mas na menina dos meus olhos, tem o meu nicho que eu cuido muito, que são as minhas escolas. Essa é a menina dos meus olhos, porque eu atendo a escola naquilo que ela precisa. E quando você atende ela no que ela precisa, no nicho, Fernanda, é uma coisa muito importante, que você ganha autoridade. Exato. Você vira referência, ganha know-how no assunto. Isso é um diferencial. Eu acredito muito nisso. Quando a gente determina um nicho, né, você reduz a fatia do teu mercado, que foi o que você falou, né? Escolher um nicho, a gente está reduzindo a fatia do mercado. Mas, em contrapartida, você se especializa tanto naquilo, né, naquele teu nicho, que você acaba sendo a referência no teu nicho. Então, eu sou referência na comida vegana, eu sou referência na assessoria de cobrança de escola. E isso traz aí uma vantagem e uma desvantagem, né? Primeiro, porque, de fato, tu tem que ser a referência. E aí, quando você fala que você é a referência e você está onde, vamos dizer assim, várias pessoas querem estar, você abre muita concorrência para você, né? Porque você tá ali, falando, opa, também quero fazer isso aí. E aí você vem. E por outro lado, as pessoas pensam assim, mas ela é especialista em escola. E aí te limita a chegar até você de uma outra coisa que talvez você também poderia atender. Então, quando você se torna autoridade ou que você vira referência para alguém, esse nicho te limita por o lado positivo e pelo lado negativo. Tu enxerga assim? Então, eu enxergo assim. Quando você cria autoridade no assunto, eu penso que na cobrança, no nicho, a concorrência ela é bem menor. Por exemplo, aqui em Goiânia, eu não conheço nenhum outro advogado que faça o que eu faço. Nenhum. E quando eu especializado em cobrança. Especializado em escola. Em cobrança escolar. Tá. Isso. E na assessoria jurídica, a escola. Tá. Desde a cobrança até os atos administrativos e jurídicos. Não tem nenhum que conheça a escola na sua rotina, nas suas dores, no seu dia a dia, como hoje o escritório nosso atende as escolas. Então, a concorrência, quando ela tenta entrar nesse mercado, e esse aí é um detalhe que eu ensino muito nas nossas mentorias e cursos também, quando você vai entrar para o mercado, você não pode escolher um nicho sem conhecer ele. Exato. Porque eu só posso atender as dores dos meus clientes se eu conheço do que eu estou dizendo, do que eu estou falando. A minha fala, ela é coerente com aquilo que eu vivo. Exato. Então, eu entendo muito sobre escolas por uma série de questões, né, pessoais mesmo, de eu ter vindo de uma rotina de escola, e isso me ajuda muito a compreender qual o problema da escola. Quando você tem uma visão só jurídica, às vezes você não consegue ouvir o seu cliente e dar a ele a solução que ele precisa. Cada escola tem uma rotina, nós temos escolas religiosas, nós temos escolas presbiterianas, nós temos escolas que são extremamente caras, outras mais baratas, um perfil de clientes diferentes. Você tem que começar a atender elas, mas com as suas especificidades. E para isso, você tem que entender do que você está propondo.
Você tem que viver a rotina da escola e conhecer. É necessário, por exemplo, doutora Mical, eu escuto isso muito. Eu trabalho com condomínio e eu queria aplicar agora a cobrança com escolas. Aí eu escuto isso muito nas mentorias, e eu pensei que as minhas mentorias iam atender apenas donos de escolas. Mas eu não atendo só donos hoje. Hoje, com o trabalho no Instagram e todo mundo vendo as dicas nossas, né? Eles me ligam e falam, eu tenho um escritório de cobrança e eu quero agora colocar uma cobrança da escola. Eu atendo condomínios. Ontem mesmo estava falando com um cliente assim. Bem, eu atendo condomínio. Condomínio também é um nicho. Exato. Né? Aham. Eu tenho aqui só condomínios, eu atendo o meu síndico, com as especificidades de um síndico, as confusões que existem dentro de um condomínio, as relações trabalhistas que existem dentro do condomínio, as variações, normas de segurança, de filmagem, tudo isso você tem que entender para você entender. As variações de estatuto, né? As variações, as reuniões, as atas, né? A legislação que rege o condomínio, você tem que conhecer isso. Uhum. E aí você pode, claro, que atender a outra fatia do mercado, que é a escola, que são nichos parecidos. Ocorre que são realidades diferentes. Então, agora é necessário correr atrás, conhecer o que é uma escola, quais as legislações que regem o segmento escolar, conhecer o estatuto da criança e do adolescente, porque é um mundo que você lida com ele diretamente, o dono da escola precisa disso. Quando você conhecer muito, estudar sobre isso, planeje-se, estude e depois faça uma autoavaliação. O que eu quero desse mercado? Eu estou pronto para atender as dores desse mercado? E esse mercado existe? Esse mercado existe para mim, porque às vezes em Goiânia é uma realidade aqui, que tem uma disputa de escolas imensa. Aqui nós temos, só em Goiânia, 250 escolas. Nossa! Então, é uma fatia gigantesca. Em Aparecida, nós temos quase 100. Nós temos Senador Canedo também, inúmeras escolas. Então, que é tudo cidades próximas de onde você está, né? Anápolis, nós temos mais 200 e tantas escolas. E tudo pertinho. Eu estou falando de coisa assim, 20 quilômetros, 30 quilômetros. Eu não estou falando nada longe de Goiânia. E é legal então, você está falando também. Imensa. Você está falando geograficamente do nicho, né? Porque todo mundo, quando pensa em nicho, pensa numa fatia especificamente de uma coisa, né? Tipo, agora a gente está falando da comida fitness ou da cobrança escolar. E não necessariamente só uma fatia, né, específico. A gente pode estar falando da geografia também, né, do nicho geográfico. Eu quero atender as 5 cidades que mais próximas da minha redondeza, exatamente. Ou eu quero atender só o público feminino, que também é um nicho. Então, se você aí está querendo uma assessoria, onde fala, eu quero atender clínicas, né? Que é um nicho também. E aqui em Belém tem muito isso. Há clínicas, mas eu atendo só clínicas de mulheres. Então, clínicas odontológicas femininas, clínicas de esteticista, clínicas de psicólogas, mulheres. Então, por quê? Porque já tem toda um know-how, todo um conhecimento de como fazer essa gestão dessa clínica feminina. Então, também você não precisa ficar só num nicho, você depois pode ir afunilando esse nicho ou abrindo nicho, né? Porque às vezes você fala, afunila, quero só Goiânia. Abre, eu quero Goiânia e as cidades vizinhas. Aí tu já tá abrindo. Então, depende do como você vai enxergar e como você vai desenhar o teu público, né? Para quem você vai atender com a sua assessoria de cobrança ou jurídica, qual é o teu ramo que está assistindo aqui, né? Porque a gente pode ter vários ramos de atividades aqui. Nós podemos ter vários ramos, como você disse aí. É muito importante, você segmentou o mercado feminino, que é o segmento que a pessoa vai atender. Mas quando eu falo feminino para moda plus size, aí ela cria um nicho menor. Menor ainda. Então, quanto mais ela vai redistribuindo, redividindo este público, mais ela vai atender um público limitado, mas quanto mais limitado, isso é interessantíssimo, mais caro é o seu produto. Exato, porque tu não tem concorrência de ser especializado.
Sua concorrência é menor, você atende ele naquilo que ele necessita pontualmente. A dor é exatamente, certeira, né? É pontual. Você consegue atender aquele mercado de forma mais rápida, sem preocupar tanto com a concorrência, mas principalmente de ser o melhor naquilo. Nós temos aí, eu vi um colega que trabalha muito legal, estava fazendo até conversando com eles ontem. Eu sou uma pessoa apaixonada em CrossFit. E ele está especializando em marketing digital só para box de CrossFit. Olha para tu ver. Então, quer dizer, marketing digital está lá, um segmento imenso, e ele colocou agora uma fatia bem pequena, só atendendo box de CrossFit. Então, o nicho dele serão os box. Nos box, ele vai atender o pessoal bem pequeno, mas qual o valor da remuneração que ele vai receber aí? Exato. Vai ser bem maior do que atender todas as academias. Porque é mais fácil também dele estudar só esse nicho, né? E aí a gente entra na história da gente ter, de fato, o conhecimento específico para esse nicho. Porque eu penso assim, se uma pessoa, uma escola, está contratando um escritório da Amical para resolver um problema escolar, ela tem certeza que ela vai resolver o problema escolar. Ela não tá assim, vou contratar lá, que talvez, ou então ela vai ou não me ajudar. Não, ela vai. Porque senão ela estaria contratando a Fernanda. Não, pera lá, vou contratar a Fernanda, porque a Fernanda faz cobrança também, né? Mas ela não é especializada em escola. Mas ela pode me ajudar. Eu posso ajudar. Mas o seu é muito mais certeiro do que o meu. Por quê? Porque você vive isso há mais tempo e você estuda isso há mais tempo. Isso é real. Quando a gente é especialista em um nicho, eu acredito muito igual você. A nossa concorrência é menor, a nossa fatia do mercado também é menor, mas em compensação a gente consegue agregar mais valor. Por quê? Porque eu tenho tempo para estudar só isso. Eu fico por conta disso. Por conta disso. Então, é legislação, é MP, que agora na pandemia, né, deve ter te deixado louca. Me deixa até hoje. Todo dia muda. Todo dia muda. Dorme com MP e acorda com outra. Exato. Então, as coisas estão mudando de forma muito rápida, né? Agora, essa semana já saiu uma nova reportagem já falando que as escolas não voltam. Então, a gente já está aguardando a legislação sedimentar isso aí, porque para elas não voltarem esse ano mais, né? Era para voltar em setembro, até agorinha, e agora essa semana já liberaram que não voltam este ano. Então, toda hora muda, né? E eu comecei nosso bate-papo perguntando se você que escolheu a escola que te escolheu, e como eu já te acompanho, eu sei que é a escola que te escolheu, né? Que você já vive a escola há muito tempo, e aí a escola que te escolheu, eu tenho certeza, eu acredito muito nisso, que pra gente fazer um nicho específico e ter essa qualidade do serviço, onde a gente consegue agregar um valor maior no nosso serviço, a gente precisa amar. Porque imagina se você não amasse escola e tivesse que passar por essa pandemia que nós estamos vivendo agora, com toda essa legislação e todo esse chateamento que a escola está vivendo, porque ainda é um nicho que não se adaptou total, o pessoal ainda está meio perdido, ainda não voltou. Quer dizer, sofreu muito. Está sofrendo, né, também ainda, porque tem muita gente que nem tem escola ainda. E imagina se você não amasse. Quer dizer, não amasse, não entendesse a legislação, não corresse atrás, não se especializasse. Não consigo atender. Não, né? Eu não consigo. Aí o seu mercado fica furado, na realidade. Você vai fazer uma proposta. Eu sempre me preocupo muito de fazer aquilo que eu gosto de fazer e fazer bem. Bem feito. A gente marca uma live, eu me preparo para ela a semana inteira. Também. Eu não dou conta de sentar e fazer nada por fazer. Então, com a escola é do mesmo jeito. Eu sofro com ela, mudou a legislação, eu sofro com a mudança da legislação, eu sofro pensando o que vai acontecer com eles, quanto tempo eles têm que segurar. Às vezes eu recebo mensagens dos donos falando para mim, doutora Mical, não estou aguentando mais, eu tenho 4 noites sem dormir, eu estou perdendo contratos na educação infantil de forma muito rápida, e aí eu volto, professor, aguenta agora, vai passar. Vai passar. Tem um ditado que fala que nós temos que ser igual bambu. Quando a ventania vem, enverga, os nós
quanto mais nós, mais maturidade para Verdade. suportar a ventania, mas quando ela passar, nós vamos reerguer. Pensa que isso vai passar. Então, você é, inclusive, até um pouco psicólogo dos donos, Muito, né? né? Em conseguir enxergar que a ventania vai passar, porque às vezes você, no meio da tempestade, você não enxerga as coisas de forma clara, fica tudo muito embaçado, até apavorante, né? Porque são todas as mudanças te traz muita insegurança, Exato. e é lógico, para quem tem uma responsabilidade de uma folha de pagamento aí com 120, Gigante, né? 150 mil, né? Tem 70 funcionários, meu Deus, isso é uma responsabilidade de mercado imensa. Imensa, imensa. Então a gente divide essa angústia com os donos da escola. Não tem jeito de fazer isso se não for por amor. Porque tu não Essa consegue angústia só sentir é a dor junta, né? Porque eu tenho certeza Exatamente. que não só você, mas todo o seu escritório passou por essa pandemia sofrendo a cada MP, a cada demissão, então a cada bota online, tira online e leva para casa e traz para casa e contrato e pai reclamando e print de WhatsApp, e é uma loucura. Exato. Se a gente não amar, a gente não faz Não com qualidade e a gente não consegue, porque os estudos, eles são constantes, né? Em todos os nichos. Eu vou contar uma experiência rapidinho para você. Eu tenho, tanto na formação Método Vem Receber, eu tenho uma aluna que a assessoria de cobrança dela é específica em cobrança de carro. Olha para tu ver. Então, ela já tem uma assessoria de cobrança e a assessoria é específica para consórcios e cobrança de carro. Não só consórcio, mas consórcio, financiamento, alienações. Só que é só de carro leve. Então, ainda é o nicho do nicho. Então, não é só móvel. É móvel e carro leve. Então, não cobra moto, não cobra caminhão, não cobra aqueles equipamentos pesados. E aí, eu estava conversando com ela... E eles têm 230 funcionários na empresa, olha. E todo mundo teve que ir para home office. Então, eles tiveram que disponibilizar equipamentos e todo mundo. Só que a maioria dessas cobranças, elas são bancárias. E os bancos não liberavam, lembra? Os bancos, eles restringem muito a nossa forma da assessoria de fazer cobrança. Então, para eles, no primeiro momento foi muito difícil, mas agora eles já estão ok. Então... é um nicho que eu gostaria também de contar aqui. É específico. Muito bacana. E é específico do específico. Ele vai Desafiador. Só que, pelo contrário, na hora que a gente estava dentro da formação, onde eu fui orientando ela como a gente ia ganhar mais produtividade da equipe, o que a gente percebeu? Que as objeções, elas são sempre as mesmas. E a forma da gente fazer que o funcionário pense no recebimento é muito mais fácil. Por quê? Porque ele só vai pensar em como receber um carro leve. Ele não tem que pensar em como receber um carro leve, como receber uma cobrança de tecido, como receber um condomínio, como receber uma escola, que é essa pluratividade que a gente tem em outras assessorias que cobram vários mercados. Então, a objeção que foi quebrada e que a gente fez a listagem era infinitamente menor. E aí... Entendi. Foi mel na chupeta. Porque você criou um canal de diálogo único. Né? De respostas, de conhecimento sobre o produto, né? Exato. Foi mais fácil estudar sobre um produto único. E criar mecanismos de respostas e cobrança para todo esse E aí, grupo, qual foi a nossa estratégia em montar isso? A estratégia nossa era quebrar as objeções mais marcantes, aquelas que repetiam mais vezes, e dar mais opções em negociações. Então, abrir a alçada. Devolve o carro, reparcela, dá uma entrada, pagando 30% eu tiro o nome do SPC Serasa e protesto. Então a gente foi abrindo um campo de um leque maior de negociação, abrindo a alçada do negociador e ajudando eles na argumentação das negociações. Então é muito mais focado, né? Então aí eu acho uma vantagem ímpar. Porque quando a gente pega uma mentoria que você vai ensinar a pessoa a cobrar um único produto, vai longe. E olha, isso é importante, sabe, Fernanda? Eu estava fazendo uma contratação aqui para o escritório essa semana e era uma contratação para o departamento jurídico.
Na hora que eu fui conversar com as meninas, uma delas falou para mim assim, que trabalhava com escolas, que era professora e que desistiu da área de escolas. Eu não ia nem contratar ninguém para cobrança. E eu falei, mas você desistiu? Eu desisti, eu não quero ser mais professora, já tem muitos anos de sala de aula, e agora com essa pandemia eu quero caminhar para outro lado. E eu falei, eu vou aproveitar ela lá para o meu departamento. Por quê? Ela É uma já pessoa que entende. conhece de escola, que já entende de escolas. Então, até para eu contratar hoje, eu Exato. tenho um olhar para se a pessoa sabe atender as dores da minha escola. Ela Exato. vai saber ouvir um pai melhor? Vai. Ela tem mais chances de conversar, de atender, negociar esse pai melhor? Tem. Então, quando se fala de nicho, desde a qualificação das pessoas que você quer no seu grupo, até a forma que você vai atender este grupo seleto, tem que ser diferenciado. Eu acredito que O tudo é ouvinte é diferenciado. diferente. O ouvinte é diferente, a atenção é diferente, porque a sua argumentação, o leque de argumentações, ele é voltado para a escola. E aí eu te pergunto, invertendo até a pergunta, meu professor do direito chama Miguel. Ele era um senhorzinho, assim, as páginas dele eram até amarelas, que ele dava aula, sabe? E ele dizia assim, quanto custa a sua liberdade? Porque ele era professor de direito penal. Aí a gente falava, não tem preço, professor. Ele falou, por isso que o advogado penal pode cobrar caro. Porque para tirar alguém da prisão, tem que ter um preço bom, porque a liberdade não tem preço. Exato. Aí eu inverto hoje a pergunta dele e falo o seguinte, qual o valor que você paga para alguém resolver o seu problema e te atender naquilo que você precisa? Exato. Quanto custa isso? Tem preço. Não tem preço. Eu acho que a assessoria, ela especializada, ela é isso. Ela vai resolver a sua dor daquele momento. E é uma dor específica. Ela não está atirando para ver se vai dar resultado. É uma contratação certeira. Por quê? Porque você já tem know-how, você já é autoridade naquele ramo de atividade que você presta. Então, hoje, a Mical, o escritório, né, da Mical Estival, lá em Goiânia, é a referência e acabou. Na hora que a pessoa pensa em escola, pensa em qualquer tipo de assessoria, ela fala, não, deixa que a doutora Mical vai resolver. Porque se ela não resolver, ninguém resolve. Já ouviu muito isso? Porque muito. Eu escuto às vezes. Até nos juizados, a gente entra com muitas ações, né? E as meninas vão fazer audiência e falam assim, você está representando quem? Não, eu sou do escritório da doutora Mical. A doutora Mical, mas ela não vai vir aqui, ela precisa dar uma passadinha aqui. Isso tem muita ação da doutora Mical. Então, você vai se tornando muito conhecida realmente no mercado. E isso ganha uma responsabilidade muito grande, porque você vai se tornando autoridade. E essa autoridade, ela tem que acompanhar o mercado. Todas as mudanças, estudar, aprender com gestores. Nós aprendemos muito com gestores. Essa humildade em aprender, ela é muito importante, porque o gestor é alguém que tem muito conhecimento da área. Ele geralmente é professor, ele é gestor, ele é diretor, ele é investidor. Então, são pessoas muito letradas. E eles escutam, que conhecem muito de escola, conhecem muito da área. É preciso você ouvi-los. Porque o gestor, ele tem uma gama de conhecimento gigantesca. Às vezes, nós precisamos criar uma rotina para ele sistematizar a empresa dele, para ele tornar a empresa mais líquida, menos coração, mais racional. Mas a sabedoria de empreender em escola, ele tem muita. Porque geralmente, ele vem lá da sala de aula. E ele escuta o pai, ele escuta o professor, ele escuta pela escola. Ele já passou em o auxiliar da limpeza, ele sabe tudo que todo mundo fala, que todo mundo escuta. Então, ele conhece. Então, a cobrança nichada tem muito disso, de você conhecer muito, estudar, se planejar. Quem trabalha com a cobrança específica, tudo bem, você fez uma escolha por ela, mas nesse mercado, na sua região, tem abertura para ela? Tem abertura, que tem muitas escolas e não tem quem atenda, doutora Mical. Então, abra esse departamento, crie esse nicho dentro do seu escritório, pegue as pessoas que têm capacidade de qualificar, criar esse leque de argumentos para ela começar a trabalhar nessa rotina de escola, passe para dentro da escola para você conhecer o produto que você está acompanhando,
Porque às vezes eu entendo muito de escola, mas eu não entendo da rotina desta escola. Exato. Essa é educação infantil, essa aqui é uma faculdade, essa aqui é do ensino médio. Essa é Então, bilíngue, essa é bilíngue, é diferente. essa é berçário, né? Esse é público C, esse é público A, que é diferentíssimo. Ontem, uma colega falou assim para mim, doutor Mical, você pode revisar o contrato de uma escola de cabeleireiros? Eu tô igual o meu Cabeleireira Leila. Tô igualzinho, ele fala aquilo na minha cabeça o dia todo. Você pode revisar o contrato deles? Posso, vamos revisar. Eu fui ver o contrato deles. Gente, é uma escola. É uma escola, é exato. Escola também. De um ramo, de uma profissão diferente, né? Não é de ensino médio, não é da educação básica, mas é uma escola, é um contrato com as mesmas características. Tu sabe que... Então é importante você especializar. Na minha categorização, né, de ramo de atividade, na hora que eu vou fazer, faço visita para cliente, eu separo as escolas em 2 blocos. As de ensino regular e as complementares. Então, para mim, tanto faz se é balé, se é judô, se é escola de cabeleireiro, se é escola de inglês, espanhol, tudo se é técnico, é complementar. Se é informática. Para mim é complementar, então tem que seguir a esse padrão e daí eu consigo pensar assim, tá, vamos atender ela, vamos. Então, qual é a legislação, ou quais são as cláusulas básicas para ter no contrato? Então, eu já vou aqui. O que é regular, não tem jeito. É aqui que é defendido por MEC e a galera. Então, não tem como mexer, é isso. Para não ficar difícil, porque existe muitos empresários que eles não conseguem entender onde eles se enquadram, né? Tipo, exato. Eu posso atender? Pode, é uma escola. Então, às vezes, eu passo muito por isso. Fernanda, mas você pode fazer a cobrança da minha empresa? Aí é uma empresa? Então eu posso. Porque se é uma empresa, eu posso. Então, as pessoas costumam demorar a entender. Elas têm medo, os mitos, né? As crenças. Eu falo sempre disso. Exato. Todo ramo tem crenças, exato. Né? E aí, a gente entrou na primeira meia hora da nossa live contando... Já passou meia hora. Já passou meia hora. Contando... fazendo uma introdução do que seria um nicho para o pessoal entender, contando como que tu chegou na escola, que a gente precisa aí de ter uma dedicação, né, muito grande em relação ao conhecimento de como funciona esse nicho que a gente escolheu, quais são as legislações que regem esse nicho, na contratação da nossa equipe, as objeções que a gente precisa quebrar em relação à cobrança, né, porque a gente está falando hoje de cobrança. E aí eu queria que a gente, nessa segunda etapa, a gente ajudasse eles a pensar como se especializar, como montar. Tipo assim, tá, ok, eu entendi e quero um nicho. Acho que eu tenho qualidade. Então, tipo, eu gosto disso. Eu acho que a primeira coisa que ele tem que identificar, né, essa assessoria, qual é a cobrança que ele tem mais prazer em fazer, né? Ou então, qual é o ramo de atividade que ele queria se dedicar. Porque tem mais vontade de atender. Tu acha que é o primeiro passo? As habilidades são muito importantes, né, Fernanda? Uhum. Olha, Fernanda, eu quero me dedicar a um nicho. Você tem habilidade para esse nicho? Perfeito. Tenho. Eu tenho. Onde eu quero chegar atuando com este nicho, com a minha marca? Eu quero chegar onde? Eu só quero fazer um atendimento? Ou não, eu quero solidificar a minha marca. Eu quero me especializar. Então, eu faço geralmente 3 perguntas básicas com relação a isso. Eu tenho habilidade para atender esse público? Eu dou conta de responder as expectativas e as dores deste público? Doutora Mical, eu dou conta. E o que eu não dou conta, eu tenho capacidade de estudar e correr atrás. Porque nós não nascemos prontos. Não. Né? Nós somos frutos daquilo que nós nos preparamos, nos planejamos. Tem que ter uma autoavaliação para a gente saber as nossas limitações, né? Onde eu estou limitada no meu conteúdo, no meu conhecimento da minha área. Tá bom, mas eu posso melhorar, eu posso estudar e minhas habilidades são aumentadas, claro. Exato. Então, se você tem habilidade, você tem talento, você tem amor por essa área, e aquilo que você não consegue, você é capaz de contratar uma mentoria, você é capaz de contratar um curso que te atenda, se aperfeiçoe nessa área. Porque o aperfeiçoamento te leva à confiança de atender este público. É isso aí. Para você se tornar referência no seu local.
E lembrando que para a pessoa ter referência e ser autoridade naquilo, ela tem que ter mais acertos do que erros em relação a esse processo. Porque o que é uma pessoa de sucesso? Aquela pessoa que mais acerta do que erra. Porque errar, todos nós vamos errar, né? Podemos errar. Verdade. Mas se a gente acerta mais do que erra, a gente já é uma pessoa de sucesso, porque a gente está acertando mais. Então, se ela tem aí habilidades que ela pode desenvolver, onde o nicho que ela escolher, ela vai mais acertar do que errar, ela já vai virar autoridade. Quer dizer, ela já vai ser uma referência, né? Isso. E outra coisa importante que você falou e eu lembrei, dentro dessas habilidades, a sua competência naquele conteúdo de relevância que você tem que trazer para essa empresa. Uhum. Ela é uma empresa, escolas, por exemplo, é uma empresa que gera informação. Ela tem lá conteúdo de português, matemática, geografia, história. Ela gera informação 24 horas. Você tem que ser um profissional que gere informação, conteúdo de relevância para essa escola. Atenda ela nas dores dela. Então, você tem que ter, além de habilidades, a competência de estar respondendo e atendendo elas nas dificuldades. Exato. Então, para você tornar alguém hábil, alguém expert no assunto, você tem que conhecer, estudar, se preparar. Corra atrás, planeja, faz curso, mentorias. Hoje o mercado tão vasto, né? Todo mundo tem tanta informação. Nós tem como fazer online, ser especialista, né? em cobrança, eu especialista em cobrança em escolas, olha nós duas aqui, né? Exato. E o mercado está aí para isso. Se você respondeu essa primeira pergunta e consegue dizer, não, eu tenho habilidade, eu tenho paixão por essa área, eu sei que meu escritório já é ótimo, grande, e eu posso criar esse nicho e melhorar mais ainda, ótimo. Passa para a segunda pergunta. Existe. Eu tenho mercado. Existe mercado para isso? Existe cliente para eu ter só esse nicho de cliente? Tipo, existe uma quantidade de clientes hoje na minha redondeza, onde eu acho que eu vou conseguir dar conta de atender, que vai manter o meu escritório funcionando, vai manter a minha assessoria funcionando? Essa pergunta é importante, porque quando a gente faz ela, nós temos que ter uma pesquisa de mercado. Pelo menos qualitativa antes de entrar. Por quê? As empresas existem a sazonalidade delas. Exato. Então, quando eu faço uma cobrança de escola, eu sei que o mês de fevereiro e março estão horríveis. E julho? Porque é o período em julho. Julho é horrível. Janeiro é matrícula. Janeiro o pai gastou muito. Fevereiro vem o carnaval. Todos viajam, que é uma cultura brasileira. Exato. Todos viajam, gastam, porque é quase uma semana de feriado. Então, ele gastou horrores com material escolar, com uniforme, com matrícula, com todo o início de ano, com né? férias dos filhos, do Natal, com aquela que ele férias, ainda está pagando o Natal, o Ano Novo. E PVA. Um monte de festa junto. Então, chega fevereiro, ele está no último. Mesmo no último, como todo brasileiro, viaja. Então, a escola, no mês de fevereiro e março, ela passa uma dificuldade maior. Uhum. E a cobrança sente isso também. Claro. Então, você tem que criar um aporte maior nessa cobrança, um leque de opções maior, até para o pai não se tornar inadimplente severo, porque ele pode deixar fevereiro, março, abril e continuar sem pagando, né? E aí vira uma bola. Vira uma bola. Então, você tem que se preparar para a sazonalidade desse período, entender que o seu escritório vai ter uma baixa maior nesse período. Uhum. Então, eu tenho outras empresas que conseguem suprir essa cobrança neste período. Porque tu tem que manter a tua receita dentro do escritório. Para manter a receita do seu escritório. Ou você tem um aporte da escola. Hoje eu trabalho com minhas escolas de uma forma de confiança tão grande. Existe assim, uma parceria tão grande entre eu e minhas escolas, que se eu criar uma campanha para fevereiro e março, eles me apoiam em tudo. E isso é muito importante, olha, né? É muito importante, porque você precisa criar solução. Se tem um problema, fevereiro e março tem baixa, cria uma solução para isso. Cria uma solução logo, imediata. Você precisa criar uma solução para isso. Eu tenho soluções para isso aqui em Goiânia. Eu vou dar só uma dica, viu? Por exemplo, anota, gente! Eu crio soluções de fevereiro e março. Eu gosto de estar pegando cheque com o pai lá na matrícula. Para já deixar esquematizado. Já deixar dentro da casa. Já deixa, porque você aperta mais. Você pode até voltar um ou outro, mas a maioria compensa. Legal. Então a gente cria um programa de pontualidade. Olha, eu vou te dar um desconto em fevereiro e março, pagando até a data que o senhor quiser, mas o senhor deixa o cheque.
Perfeito. Então, é uma solução. Perfeito. Então, a primeira pergunta, você tem habilidade? Você tem habilidade? Paixão, você consegue atender a dor da escola? Consigo. Você está pronto para esse mercado? O mercado, tem mercado existe. Você, porque com as não adianta que o mercado tem. Não adianta ser modinha, né, Mical? Uma vez eu cheguei numa cidade do interior para dar uma mentoria lá, uma consultoria de um dia. Foram 12 horas de pauleira, numa cidade próxima aqui. E eu falei assim, cara, Aí eles atendiam todo mundo. E eles estavam afim de fazer um nicho específico. Aí eu, bacana. Aí ele, Fernanda, eu queria escola. Eu, beleza, tem escola? Ele tem. Eu falei, então cola um condomínio junto, né? Porque o condomínio e a escola estão bem ali, bem parecido e tal. Aí ele, Fernanda, mas só tem 2 condomínios. Eu falei, então esquece. Tu não vai estudar por conta de 2 condomínios, pelo amor de Jesus. Porque se você perde um, você perdeu 50% do seu universo. Então, o que eu quero mostrar com a pessoa? Eu tenho... Não, tem muita escola. Quantas escolas são? 10. 10 não é muita, gente. Porque se você perde uma, tu já tá perdendo 10%. Isso se você conseguir 100%, né? Então, assim, nem todo mundo vai querer você. E depois, a cada perda ou outra pessoa que entra no mercado que te rouba alguém, enfim, o percentual é muito grande. Então, você tem que ver o quanto de fato existe de quantidade, né? E quanto essa quantidade gera de valor para que você consiga se estruturar. Mesmo porque nós não podemos perder nem tempo nem dinheiro. Nem dinheiro, nem ficar porque estudando nós somos em vão. Empresários também, né? Exato. Então, você, para oferecer um serviço de qualidade, você tem que ter receita para isso. Exato. Para eu ter receita, eu preciso criar um padrão de número de escolas, entendendo que as escolas variam. Por exemplo, eu tenho uma instituição que ela me manda, como escola de inglês, ela me manda 300 contratos, assim, numa rodada. Não é fácil. Mas numa instituição de ensino regular, eles não me mandam, eles não conseguem mandar 300, porque a escola tem o quê? 600, 700 alunos? Exato. Então, o quanto de cobrança vai chegar para você nisso? Você precisa de ter mais de uma escola. Exato. Para isso te atender. E o mercado precisa comportar, né? Precisa comportar. Então, você precisa de pessoas qualificadas para atender essas instituições e você precisa ter uma fatia. Neste nicho, você precisa ser autoridade, representar com muito know-how para você ter uma quantidade de empresas que consigam te dar um giro dentro do seu escritório. Beleza. Né? Então, a gente já disse que a gente precisa gostar muito, amar aquilo que a gente faz, estudar, ser autoridade naquilo que a gente tem, uma referência boa, porque você precisa ter mais acertos do que erros. O mercado comporta, vamos dizer que o que eu escolhi, né, comportou. Então, tá. Então, tem muita escola aqui na minha redondeza? Tem. Igual você já mapeou a sua aí, é 250 em uma cidade, 100 e tantas na outra, 250 e mais na outra, fala, pô, então dá pra mim aqui. Né? Mesmo eu não sendo a única. Se eu perder uma, tem outras, né? Mesmo porque você tem limite, por exemplo, eu tenho limite aqui. Claro. Eu não pego todas. Não tem como. Eu tenho um limite, porque senão eu vivo em função só disso. E perco a qualidade ainda das minhas escolas. Exato. Eu não consigo atender elas. Então eu faço uma avaliação de quantas comportam dentro do meu escritório. E sabendo porque escola, gente. É puxado. É puxado. Não é condomínio. Não. Não é prestação de serviço da indústria, nem de comércio. Escola é informação 24 horas. Tô aqui, me ligam, doutor Mical, fulano sofreu bullying, eu tô aqui com os pais. E tem que administrar tudo, né? Você tem que administrar tudo. Tá, então aí a gente já viu também que o mercado comporta. E ele não pode comportar só para você, ele tem que comportar para você e para a concorrência que vai vir, porque eu também já dei consultorias em alguns lugares que o pessoal falou assim, Fernanda, aqui eu posso cobrar o preço que quiser, que só tem eu. Eu falei, abre teu olho, que em menos de 6 meses já vai ter outro. Por quê? Porque você não pode ganhar dinheiro só. Quando o pessoal vê que você tá ganhando muito dinheiro, trocando de carro, trocando de casa, viajando, o pessoal, epa, eu quero fazer esse negócio também. É o ciclo do negócio. Eu tenho um treinamento que eu falo que é o ciclo do negócio. Então, é aquele negócio, a grama do vizinho tá verde. Tá verde, eu vou lá. Por quê, gente? Por que ela é verde daquele tanto? E sabe por que ele... você trabalha, que você não dorme. E é você que mostra que ela tá verde.
É você. Você é empresário que mostra. Por quê? Porque você começa a ser autoridade. Quando você é autoridade, tu sobe o nível. Quando tu Sua sobe o referência é nível... outra. Aí o pessoal, Referencial não, muda. também quero esse negócio aí. Por que que só ela viaja, só ela troca de carro, só ela pega escola? Também quero. Vou começar a estudar e vou pegar o dela também. Então, você tem que avaliar o mercado com já uma empresa concorrente para você também não ter investido e depois não dar conta de dar continuidade com E qualidade. olha, Fernanda, hoje eu dou conta de dizer, e eu digo isso para você com toda segurança, não tem nada dentro de uma escola que eu não saiba ou não consiga resolver. Não existe. Que legal. Hoje eu dou conta de entrar em qualquer escola e conversar com qualquer gestor sobre qualquer problema dele, do tributário ao trabalhista, da recuperação de crédito, que nós não possamos resolver, isso não existe. Olha que legal. Tudo há possibilidades para resolução de escolas hoje. Nós criamos hoje um mecanismo imenso de atendimento a essas escolas, que eu possa atendê-las nas dificuldades. Eu não me limito a atendê-la a qualquer horário. Eu saio da escola 9 horas, 10 horas, 11 horas da noite. Tem gestor que fala, doutora Mical, 7 horas da noite posso te atender. Eu estou lá 7 horas da noite. E saio lá 9, 10. Às vezes faço treinamento com as meninas da recepção, saio lá 9, 10, sem almoço, sem lanche. Não, eu não me importo. É porque a implantação é custosa, né? Mesmo. Isso tem um custo assim, de trabalho, de estudo gigantesco. Mas hoje eu consigo atender todas as minhas instituições nas dores dela. E eu tenho certeza que se eu ainda quero até fazer uma live, convidei um deles, que eu quero fazer uma live com eles para a gente conversar um pouquinho sobre esse trabalho, escola e assessoria jurídica. Mesmo eu não estando dentro da escola, como a gente pode fazer esse trabalho complementar, amarrando, sendo um cantinho dentro da escola, mesmo estando fisicamente. Legal. É muito legal que quando você é especialista, você vê o brilho nos olhos, né? E dá pra ver quando você fala que não tem nada que você não resolve. Na hora que você tava falando isso, eu tava aqui dentro de mim pensando, né? Cara, o que foi que um dia já me desafiaram, que eu falei assim, cara, não tem nada que eu não resolva. E eu falo hoje com muito orgulho que eu criei hoje uma metodologia que eu consigo implantar um setor de cobrança em qualquer ramo de atividade, em qualquer empresa, seja ela qual for. Pode me desafiar, eu tô aqui dando a minha cara ao vivo para falar para vocês. E isso é muito legal, porque eu estudei isso, né? Não é que eu tenho mais tempo ou menos tempo, na verdade eu me dediquei mais que outras pessoas para criar processos. Qualificação. Exato. Para que hoje eu consiga fazer a implantação de um setor de cobrança em qualquer ramo de atividade, qualquer um, de clínica a condomínio, a escola, é porque as pessoas não conseguem enxergar, às vezes, o condomínio como uma empresa. Mas o condomínio é uma empresa. E muito produtiva. Muito. As clínicas que têm uma dificuldade imensa também de gestão financeira, elas não se enxergam empresa, porque são profissionais que saíram dali, da tua faculdade, sem entender nada de gestão financeira. Eles abrem a clínica vou abrir. E eu falo, cara, enquanto você tem um CNPJ, tu é uma empresa, se vê empresa, se veste empresa, que você vai ter resultado empresarial. Então, assim, é legal ver você falando isso, porque hoje camisa, né? eu também falo isso. Eu falo, hoje, não tem nenhum ramo de atividade que eu não monte um setor de cobrança, seja ele qual for. Porque, assim, operacionalmente, pode ser que eu não entenda tudo. Então, Fernanda, tu vai montar lá na escola, tu sabe todas as regras da escola? Claro e óbvio que não. Mas não sou eu que tenho que saber. Quem tem que saber é você, porque a empresa é sua. Eu vou te ensinar os processos de gestão de cobrança. Os afinamentos que tem que saber é você que é o dono. Então, e isso é uma importante, interação... sabe, Fernanda? Essa sinceridade na hora de falar, porque quando eu converso com o dono de uma escola e falo que eu resolvo tudo, até quando eu digo que não tem resolução aquele problema, nós temos que encarar o problema e resolver ele. Juntos, você também é capaz, sabe? Exato. Da mesma forma que quando você cria essas relações, essas convenções na sua metodologia, né? Tem coisas que você tem que ser sincero e dizer, olha, isso aqui não funciona assim. Exato. Não funciona. Exato. Não tem como resolver esse problema se não houver uma mudança. Exato. Ou quando tem uma ação, a escola... foi notificada pelo PROCON em alguma coisa, olha, essa alteração nós temos que fazer. Então, quando a gente diz que eu digo que eu resolvo, eu não tenho que
assim, algo que não dou conta de atender na escola, é até com muita sinceridade dizer para o gestor, vamos ter que fazer uma mudança no roteiro. Essa que não atende à legislação, nós vamos continuar sendo chamados de atenção pelos órgãos competentes. Então, agora nós vamos caminhar por outra via e por outra que não dá nenhum choque com a legislação ou com os órgãos competentes. Então, o profissional ele tem que ser muito franco, tanto para conseguir resolver o problema, quanto também para dizer para o gestor, esse caminho eu não vou. Se o gestor, às vezes, insiste, doutor Mical, mas eu quero colocar aqui na minha lista de materiais esse tipo papel higiênico, não pode. Não põe. Não, então eu não faço a sua lista. Eu só vou fazer sua lista se você fizer ela dentro da legislação, porque problema a gente já tem. Vamos trabalhar naquilo que a gente pode diminuir problema. Né? Exatamente, é muito legal. Então, eu gosto de ser muito franca com o meu gestor, de dizer sempre o que é certo, o que é errado. E caminhar pelo certo. Exato. O certo é a melhor opção sempre. E acertar mais, né? Não quer dizer que a gente não vai errar. Então, assim, é claro que vai ter gente que vai chegar em mim ou em você e vai falar, aí tu vai parar e vai falar assim, caraca, isso nunca me aconteceu. Aí eu sempre falo, cara, me dá uns 2 dias aí, me dá 2 horas, me dá 24 horas aí, porque... Eu também peço. Não sei. Eu tenho que analisar uma falo, cara, chama o contador, chama o advogado, vamos fazer uma conferência aqui, vamos conversar, mais cabeças pensantes, porque nem sempre tudo acontece agora, igual agora na pandemia. Ia saber lá o que a gente ia fazer. Fernando, o que eu faço? Calma, eu também não sei. Né? Vamos sentar com o contador, ver até onde a legislação oferece alguma coisa. Vamos chamar os advogados para a gente saber o que a gente pode fazer, para onde a gente vai, vamos conversar. Então, não que eu saiba tudo, mas eu falo, me dá um tempo que eu resolvo isso para você. Exato. Mesmo que a gente não é capaz de agregar todas as situações, são sui generis. A escola é muito dinâmica, é muito plural, então você atende... Tem coisas que são genéricas, como a lista de materiais, mas tem coisas que é da rotina, das especificidades do dia a dia, e aí você vai tratar o problema com a primeira pergunta que nós fizemos. Você tem habilidade, capacidade de conhecer, ter amor o suficiente para correr atrás das informações desse nicho? Exato. Né? Tem até a MEC Cobrança está fazendo uma pergunta aí pra gente também, tá? É necessário conhecer os processos e linkar com os protocolos. Criar essa metodologia, né? Dizer exatamente o que você tem que fazer e quando você tem que fazer. Né? Para vir fazendo, famoso segue o fluxo que dá certo. E aí eu queria fazer uma última pergunta pra gente encerrar, porque tá faltando 5 minutos. Então, a pessoa descobriu que ela ama, ela viu que tem mercado, e aí, fecha tudo, abre especializado ou vai fazendo transição devagar? A última pergunta fica assim, ó, para fazer uma autoavaliação aí pro pessoal. Aonde eu quero chegar com esse mercado? Para mim, o céu é o infinito. O meu também. Eu só uso o foguetinho do Instagram. Tem que ser forte, resistente, competente, ganhar autoridade nisso, ter know-how no mercado. Eu quero ser referência. Então, pronto, você tem habilidade, você gosta do que você faz. Você tem capacidade de correr atrás desse conteúdo. E você quer que sua marca tenha know-how, que seja referência nesse assunto. Você pode estar pronto para abrir um nicho no mercado, com certeza. Fecha tudo e abre nichado ou vai fazendo transição? O que tu acha? Ele vai fazendo devagar? Tipo, eu sou aqui misto. Eu tenho aqui uma carteira mista. Eu vou me especializando, eu falo, cara, a partir de agora eu vou focar só nisso, vou fazer venda só para esse tipo e depois os outros tu vai matando. Ou tu fica com as duas? Eu acho que poderia... Assim, eu sou muito corajosa, sabe? Quando eu decido fazer algo, eu sinto confiança no que eu vou fazer. Vamos embora. Vamos embora. Vamos começar? Vamos. Meu nome é pronto. Meu escritório tá aqui? Tá aqui. Eu tô trabalhando cobrança? Tá. Pois é, então tá. Agora eu tenho 2 meninas aqui. A partir de hoje nós vamos começar a trabalhar com escola. Vamos trabalhar com condomínio. Então vamos montar o departamento aqui, porque eu tenho que oferecer uma coisa que existe. A minha fala tem que ser caminhar com a verdade. Coerente. Começa. Não espera, não. Eu sou muito prática também. Eu não gosto de ficar vivendo aquele conteúdo o tempo inteiro, lendo, estudando e não sai do lugar. Eu gosto de ir para a prática. Legal. Porque a prática, ela nos revela todas as necessidades. Então também inclusive depende a necessidade de estudar.
Depende muito também, então, do perfil da pessoa, do gestor, né? Eu falo, se você gestor, é mais conservador, vai devagar. Se você é mais arrojado, vai no teu ritmo que vai dar certo. Faz igual a Mical, mete a cara e vai, trabalha, que vai dar certo. Eu sou meio corajosa. A doutora Camila falou assim, o macaco só larga um cipó quando está com outro na mão. A doutora Camila já é mais conservadora. Conservadora. Ótimo, né? Não tem nada de errado ser assim. Não tem nada de errado. É importante, inclusive, assim, né? A gente sonha. Minha mãe falava que a gente sonha com a cabeça nas nuvens, mas o pé não pode tirar do chão. Exato. Então, é cabeça nas nuvens e o pé no chão. Adorei, vou até usar essa frase da Camila, que vou até deixar anotada aqui, que eu gostei muito. Só larga o pega no outro. Mical, eu queria te agradecer antes que o Instagram derrube a gente, pra eu de fato agradecer a tua presença. Queria muito que tivesse uma pessoa pra gente conversar sobre esse assunto, que fosse especialista no nicho, que tivesse esse amor pelo nicho e que conseguisse transmitir para as pessoas que, além do amor, a gente precisa ter disciplina, a gente precisa ter paciência, a gente precisa estudar pra gente conseguir chegar onde a gente quer chegar. Sim. E ser uma autoridade naquilo que é o nicho, que quando você escolhe ser nichado, existe, né? Então, muito obrigada. Isso. Obrigada, Fernanda. Eu vou deixar essas 3 perguntas, que é de autoavaliação, lá no meu feed. Por favor. @mical.estival, para as pessoas fazerem essa autoavaliação e verem se estão preparadas para nicharem. Se tiver alguma dúvida também, entre em contato com a gente, no nosso direct, que a gente vai respondendo, porque é um desafio. É um mercado novo, tem que pensar mesmo. Exatamente. O arroba da doutora Mical tá bem aqui, ó. Mical Estival, ponto Estival, tá aqui. Entrem, segue ela. Gente, tem o canal do YouTube, tá? Tanto dela quanto o meu. Lá tem muito vídeo falando sobre cobrança. Muito vídeo, né? E não é só sobre cobrança escolar, a gente fala sobre outros tipos de cobrança. A gente faz educação em cobrança, explica qual é o conteúdo, o conceito, vai ajudar você a abrir a tua mente nessa forma de fazer cobrança, que é muito mais a gente receber do que a gente cobrar. Então segue a doutora Mical, tá aqui. Siga o Instagram dela, que eu quero ver o Instagram dela bombar aqui, ó. Obrigada. Vai lá, manda direct se tiver alguma dúvida em relação à cobrança escolar. Se tiverem dúvidas sobre outros assuntos de cobrança e quiser que a doutora Mical volte a falar comigo, chove de comentário nessa live, que eu tenho certeza que ela vai ter o maior prazer em voltar e a gente falar sobre outros assuntos. Um monte de assunto nós vamos falar ainda. Então tá, eu queria muito te agradecer, Fernanda. E vou salvar essa live no feed. Eu que te agradeço essa oportunidade de estar conversando com alguém que tem tanto conteúdo sobre o assunto. E isso nos ajuda muito, né? E vai tirando aí todas essas barreiras que